quando ela disse, "É só um amigo"? Eu devia ter acreditado? Existem frases que a gente ouve uma vez e nunca esquece. Algumas porque são lindas, outras porque são como uma ferida aberta que nunca cicatriza. Para mim, essa frase foi uma mistura das duas. É só um amigo. 5 palavras. E uma dúvida que mudou tudo. Eu e a Marina estávamos juntos há 2 anos quando conheci o Caio. Ela me apresentou como quem apresenta um colega de infância. Disse que se conheciam desde a escola, que sempre foram próximos. Que ele era tipo um irmão para ela. Eu sorri, apertei a mão dele e disse, prazer. Mesmo sentindo algo estranho no ar. Não sei explicar, não era ciúme. Era intuição. Aquela sensação que aparece sem motivo claro, mas grita lá dentro. Eu percebi o jeito como ela olhava para ele. O jeito como se ajeitava no cabelo quando ele falava. Pequenos detalhes. Tão pequenos que eu me sentia paranoico por notá-los, mas sentia. Conversei com ela. Com cuidado. Disse que não tinha nada contra o Caio, mas que me sentia desconfortável. Que parecia haver algo ali que eu não entendia. Ela riu. Me chamou de bobo. Disse que era minha insegurança falando mais alto. Que eu precisava confiar mais. Que estava vendo coisa onde não havia nada. E então ela disse, ele é só um amigo, só isso, confia em mim. E eu confiei porque eu amava a Marina. E porque amar às vezes é ignorar a própria intuição em nome de uma paz que você quer acreditar que existe. O tempo passou e o Caio passou a frequentar nossa vida com mais frequência. Jantares, festas, viagens, sempre sorridente, sempre prestativo e sempre perto dela. Às vezes eu chegava em casa e ele já estava lá, ajudando com algo, assistindo um filme, rindo com ela. Eu fingia estar tudo bem. Fingir se tornou meu hábito. Eu tentava não ligar, tentava me convencer de que era só coisa da minha cabeça. Mas o incômodo crescia. E cada vez que ela dizia, você tá exagerando, eu me sentia mais culpado, mais inseguro, mais sozinho. Como se a minha intuição fosse o problema e não a situação em si. Comecei a mudar. Fiquei mais quieto, mais distante. Ela notou e dizia que eu estava frio, que não era mais o mesmo, que estava me afastando. Mas eu não sabia como explicar que meu silêncio era o resultado de tantas palavras engolidas, que meu distanciamento era um grito sufocado, que eu me sentia como um visitante dentro da minha própria relação. Às vezes à noite, eu ficava encarando o teto, revivendo conversas, tentando encontrar a linha entre o que era real e o que era imaginação. Será que eu estava mesmo ficando paranoico? Ou será que minha sensibilidade era o que me mantinha lúcido? Até que um dia, sem aviso, tudo mudou. Era uma terça-feira qualquer. Ela saiu à noite, dizendo que ia encontrar uma amiga do trabalho. Eu nem questionei. Mas à meia-noite, vi uma notificação no meu celular. Era uma foto enviada por um conhecido. Uma imagem que congelou meu peito. Marina, sentada num bar, de mãos dadas com Caio. Não tinha mais espaço para dúvidas. Não tinha mais como fingir que não via. Ela não me traiu com um estranho. Ela me traiu com alguém que esteve ao meu lado, que sorriu para mim, que apertou minha mão, que foi, por muito tempo, um ator principal nesse teatro que chamávamos de rotina. Esperei ela chegar, sentei no sofá e fiquei ali, horas, pensando em tudo que tínhamos vivido, em tudo que eu tinha engolido, em cada vez que me fiz de cego para não perder o que amava. Ela entrou pela porta e, ao me ver ali, congelou. Sabia. Mostrei a foto. Ela tentou falar algo, mas eu levantei a mão, pedi silêncio. Perguntei, desde quando? Ela chorou. Disse que não sabia, que tudo foi confuso, que começou como amizade, mas que se confundiu, que ela não queria me magoar,
Eu ri, um riso amargo, porque era tarde demais para isso. Levantei, peguei uma mochila, coloquei algumas roupas e antes de sair, olhei para ela e disse: "Ele nunca foi só um amigo. Você só dizia isso porque sabia que era o que eu precisava ouvir, e eu quis acreditar. Mas agora quem não acredita mais sou eu." Saí, sem gritar, sem drama, só com um silêncio que dizia tudo. Nos dias seguintes a dor foi devastadora. A traição em si doía, mas havia algo mais profundo. A sensação de ter sido silenciado, manipulado, feito de tolo. Comecei a lembrar de cada momento em que me calei, de cada vez que confiei nela contra meu próprio coração. E comecei a me questionar: por que ignoramos tanto o que sentimos em nome do amor? Conversei com amigos. Uns me disseram que era melhor assim. Outros sugeriram que talvez ela estivesse perdida, que todo mundo erra. Mas ninguém estava dentro da minha pele. Ninguém sabia o quanto eu me doei, o quanto lutei contra mim mesmo para manter aquilo funcionando. Com o tempo, fui entendendo que o que doía mais não era o fim. Era tudo o que veio antes do fim. Era o esforço constante para manter algo que só eu carregava nas costas. Era o silêncio que gritava entre uma conversa e outra. Era o medo de parecer frágil demais, de ser chamado de inseguro. Comecei a escrever tudo o que senti, tudo o que vivi, tudo o que perdi de mim mesmo no processo. Descobri que colocar para fora era um tipo de cura, que dar nome à dor era o primeiro passo para deixá-la ir. Retomei hobbies antigos, voltei a correr no parque pela manhã como fazia antes de conhecê-la. Comecei a me reconectar com pessoas que tinham se afastado durante o relacionamento. Descobri que havia vida fora daquela história, que existia alegria fora daquela dor. Hoje, meses depois, ainda ouço aquela frase ecoar na cabeça: "É só um amigo." E me pergunto: eu devia ter acreditado? Talvez eu devesse ter acreditado em mim, no meu desconforto, no meu silêncio, naquela voz interna que nunca me enganou. Porque a verdade é que, no fundo, a gente sempre sabe. E agora, eu aprendi a escutar.